2 Timóteo, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 19 até o versículo 22. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículos 19 a 22. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Digam graças a Deus. Amado Pai Celestial, Deus querido, apresentamos nesse instante mais uma vez nossas vidas e as nossas necessidades, para que Tu venha de encontro a nós, ministrando sobre nós a palavra que será aqui meditada, Pai querido. Nosso desejo é receber de Ti o Teu ensino, a porção da Tua palavra para nós. Porque o maior gozo, Senhor, dos Teus filhos é ouvir a Ti, a Tua palavra e crescer na graça e no conhecimento dela. Então, Senhor, que o Teu Santo Espírito fala com cada um de nós nesse instante. Que Tu faças aquela obra, Senhor, que faça com que cada filho seu aqui se torne ou atinja aquela estatura de varão perfeito, como o Teu profeta nos ensinou. Sim, Senhor. Um tijolo de cada vez, uma peça aqui, outra peça ali, através de toda a obra da construção, até que possamos chegar àquela estrutura completa, Senhor, a casa sacerdotal. Sim, Senhor, nós estamos aqui como uma casa que Tu está construindo. E cada filho seu é como um tijolo, é como uma pedra viva dessa casa. Nós queremos estar incluídos nessa casa, Senhor. Lapida as pedras, limpa, Senhor, lima as arestas, faça a obra que tiver que ser feita. Ajude-nos, Senhor, a nos ajustarmos a Ti e a Tua palavra, para que possamos ser testemunho dela, e para que a Tua palavra, através de nossas vidas, se manifeste e seja conhecida. Esse é o propósito de nossas vidas, nesse instante em que aqui nos colocamos, com essa necessidade. Ajude-nos, Senhor, a sermos aqui Teus filhos, com testemunho da Tua palavra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, nós tratamos uma outra ocasião sobre Deus nos conceder um selo de identificação. No último estudo que ministramos, Deus identificando a sua igreja, nós explicamos rapidamente esta passagem aqui de Paulo, onde aqui ele disse que Deus tem um selo. E esse selo ele disse que há duas inscrições nele. Uma diz, eu conheço o povo a quem eu escolhi. Eu sei aqueles que me pertencem. E aqueles que me pertencem devem se afastar de praticar toda injustiça, aqueles que professam o meu nome. Ele diz que essas duas inscrições estão neste selo de Deus. É um selo. E quando Paulo disse isso, eu tentei explicar, porque ele tirou isso como um tipo, porque naqueles dias, quando se construía um edifício, uma casa, seja qual for, eles colocavam uma placa lá na pedra fundamental, ou ali próximo aos fundamentos,
colocando o nome de quem estava construindo aquela casa, aquele edifício, ou o nome do projetista, e às vezes até colocava a planta, um desenho da planta que ia ser do edifício que estava sendo levantado. E às vezes ele colocava ali algumas inscrições. Então Paulo pega isso como um exemplo e diz, olha, Deus também está fazendo isso. Deus está construindo um prédio. Deus está construindo uma casa. E existe ali um selo de autenticidade, porque aquela placa que eles colocavam era como se fosse um selo, garantindo que a obra era legítima, ia ser feita, tinha toda a segurança, estava seguindo todas as normas. Então Deus também tem uma obra que está sendo construída, uma casa. E o selo de autenticidade nessa construção tem essas inscrições. Ele diz, eu sei quem de fato pertence a essa construção que eu estou fazendo. Porque aqui Paulo diz que alguns estão na casa de Deus porque são vasos de Deus. Mas outros estão nas congregações, outros se reúnem, mas não são seus vasos. Ele disse, como uma casa tem vários utensílios, assim também nas diversas congregações, onde todas as pessoas se reúnem, lá você vai encontrar vasos de honra e vasos de desonra. Mas Paulo disse isso dizendo, olha, ainda que você não tenha como saber quem é tal, quem é quem, Deus sabe, este é o selo de segurança, Ele sabe aqueles que são seus. E Ele vem de encontro aos seus para realizar neles aquele seu propósito, que é amplo e que é eterno. Amém? Então é isso que Paulo aqui está dizendo para nós. Então Deus ele tem um propósito. E o propósito da eleição de Deus, ela nos é assegurada pela certeza de que Deus conhece aqueles que lhe pertencem, que são seus. Então, Paulo estava lá nos seus dias enfrentando vários problemas. Havia várias doutrinas sendo ensinadas por várias pessoas que se diziam cristãos, mas que não eram. E estavam ali infiltrados em meio ao povo. Por isso que ele estava usando isso aqui. Olha, você tem vários tipos de utensílio na tua casa, não tem? Algumas coisas você usa para guardar objetos preciosos, ouro, prata. Em outros vasos comuns você usa para guardar lixo ou outras coisas. Pois é assim que acontece em nosso meio. Vocês têm visto aí Himeneu e Fileto e outros, porque ele cita alguns nomes, que não têm feito algo que fosse digno da confissão de fé que eles tinham. Eles se diziam para nós que eram cristãos, mas por defender outras doutrinas, outros ensinos, eles mostraram para nós que eles não eram vasos de honra, eles eram vasos para uma outra coisa. Mas naqueles que são vasos de honra, Deus guarda neste vaso o seu espírito, os seus dons, a sua palavra, a sua promessa. Então ele tinha esses problemas ali. Vários ali estavam aparecendo, eram falsos crentes, e estavam ali se miscuindo, ou seja, se infiltrando em meio ao povo de Deus. Então eles ali adoravam a Deus, junto com os santos, mas eles tinham suas próprias ideias. Eles tinham o seu modo pessoal de viver e de se conduzir. Agora, isso não foi só nos dias de Paulo, isso iria acontecer durante todas as eras da igreja. Durante todas as eras isso sempre ia acontecer. Então, como eu disse, assim como os diferentes utensílios de uma casa, Paulo ele está dizendo aqui que da mesma maneira acontece com aqueles que servem a Deus em uma congregação. Alguns são eleitos e outros não são. Mas Deus conhece cada um deles e Ele sabe quem é quem. Amém? Então, havia muitas doutrinas nos dias de Paulo sendo ensinadas, que estavam sendo espalhadas, e questões que eram levantadas e que acabavam depois gerando contendas entre os irmãos, e dos quais aqui Paulo estava dizendo que aqueles que eram o vaso de honra, os verdadeiros eleitos de Deus, deveriam evitar ao máximo. Você que é um eleito, você tem que evitar todo tipo de discussão. Você tem que evitar, você tem que fugir disso. Fuja dos críticos, fuja dos incrédulos, não discuta com eles. Depois, se você quiser, leia toda essa passagem do capítulo 2, 2 Timóteo. Ele dá essa orientação aqui. Não busque responder àqueles que criam contendas. Fuja disto aqui. Então, ele disse, afaste-se de cometer alguma injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Isso significa o quê? Que se alguém professa o nome de Jesus, a sua vida ela terá que dar um testemunho correto dessa confissão. A sua confissão de fé, ela vai ter que ecoar exatamente o mesmo tipo de fé que o Filho de Deus possuía. A sua vida, ela tem que expressar a mesma coisa que as suas próprias palavras dizem. Nós até lemos alguns sermões onde o profeta fala isso. Que a tua vida seja o equivalente ao teu falar, ou vice-versa.
né? Que você realmente viva aquilo que você fale, né? Então, se alguém diz ser cristão, então tem que haver na vida dele provas que ele identifique como tal, como um cristão. Ninguém pode dizer que é um cristão e não aceitar carregar a cruz de Cristo. Né? Como estudamos, Paulo disse, eu com lágrimas digo, infelizmente, que entre vós há alguns que são inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo diz, se você é um cristão, você vai ter que carregar a cruz de Cristo. Você vai ter que aceitar levar o opróbrio dessa cruz. Se você quer ser um crente desta fé, dessa mensagem, dessa doutrina, você terá que estar disposto a sofrer todo o opróbrio que vem contra ela por parte dos críticos e dos incrédulos que não aceitam e rejeitam. Se você quer ser um crente dessa mensagem, você vai ter que pagar este preço. Você vai ter que aceitar isto. Se alguém se diz ser um cristão, ele vai ter que dar provas. Ele vai ter que estar disposto a carregar essa cruz. Ninguém pode dizer que pertence à igreja de Cristo e viver isolado da igreja e do companheirismo dos irmãos. Ninguém pode dizer que é um cristão e ao mesmo tempo se afastar da palavra original daquele que é o autor e o consumador da sua fé. Então, nós já vimos que é Deus mesmo que nos identifica como os seus filhos por meio da sua palavra. Porque Ele vai mostrar para nós que Ele é o nosso Pai, dando para nós a palavra desse dia para nós possamos, através dela, nos alimentar e ser instruído e ser orientado para como viver uma vida cristã, para refletir esta palavra de volta. E essa nossa identificação com essa palavra, ela é revelada em nossas vidas por meio do quê? De nossas atitudes. Não apenas com confissão. Eu sou um crente da mensagem, eu creio na mensagem de William Branham. Mas você vai ter que provar que você crê nisto com atitudes. A tua vida vai ter que ser um reflexo do que você confessa e do que você fala. Vou retomar só rapidamente alguma coisa que nós já lemos. Na mensagem Amnésia Espiritual, William Branham disse, você deve ser identificado. Em algum lugar você deve mostrar. Sua vida mostra onde você está identificado. Se você crê no unicismo, você vai se identificar com o unicismo. Se você crê em trindade, você vai se identificar com isto aqui. Né? Você está identificado em Cristo ou fora de Cristo. Você não pode estar na metade. Não há meio termo. Não há tal coisa como um homem sóbrio bêbado. Ou é sóbrio ou é bêbado. Não há pássaro branco, preto. Tem que ser o preto ou o branco. Você é um salvo ou não é um salvo. Você é um santo ou um pecador, um ou outro. E a sua atitude espiritual para com a palavra de Deus identifica você exatamente onde você está parado. Então a tua vida vai de fato dizer o que você é. É isso que o Mamãe está dizendo. A atitude espiritual com relação à palavra. A maneira como você se comporta, como você se conduz, vai de fato dizer aonde você está. Em que condição espiritual você se encontra. Porém, nós já tratamos em uma outra ocasião que uma vida religiosa, uma pessoa pode viver uma vida religiosa, e isso não quer dizer que ele seja um cristão por causa disso. Isso não é sinônimo de cristianismo. Alguém pode dizer ser um cristão, mas a partir do momento em que ele discordar de algo que foi mostrado para ele da palavra de Deus, então o seu disfarce de cristianismo vai mostrar que está com o prazo de validade vencido. Ele não vai conseguir dizer por muito tempo que é cristão. Pois como que vai dizer que é cristão e rejeita a palavra? Não pode. Porque alguns eles são cristãos apenas por um tempo, até que a sua atitude espiritual com a palavra mostre onde ele realmente está posicionado. É isso que o Mamãe estava querendo dizer aqui. Então é por isso que nós também afirmamos, já anteriormente em outros estudos, de que é possível que alguém esconda a sua incredulidade na palavra, vivendo uma vida religiosa. Ela consegue disfarçar a sua incredulidade praticando vários ritos. Ou participando de algum programa da igreja, algum evento, programas, reuniões especiais, sempre para mostrar, olha, eu sou fiel, olha, está aqui, eu estou sempre presente. É uma vida religiosa, é uma capa de religião, para disfarçar a sua falta de fé na palavra. Então, crer em Deus e adorar a Deus, elas não são, na verdade, provas definitivas de que alguém é um cristão. Alguém pode fazer tudo isso e ainda assim não ser um cristão. Porque
essas práticas de você adorar, de você servir ou crer em Deus, elas são práticas simples que fazem parte até do próprio gênero humano. Seja ele cristão ou não cristão. Essa semana que passou, eu recebi algumas mensagens de um irmão, parece que estão compartilhando isso em redes sociais, baseado numa pesquisa que foi feita. Um cientista sueco, vou dizer aqui o nome dele, Arvid Carlsson, deve ser assim que se pronuncia, foi prêmio Nobel de Medicina lá em 2000, e ele divulgou alguns estudos que ele fez, e os irmãos da mensagem estão divulgando bastante isso. Onde eu também vi esse artigo num site, mas eu não li a matéria. Né? Eu vi o título, né? Mas eu não quis ler. Mas aí alguém acabou compartilhando, eu acabei lendo um pouco do conteúdo. Mas eu, sinceramente, quando vi o título, eu nem precisava ler aquilo, porque aquilo para mim era óbvio. Mas a ciência recém está descobrindo isso. O que a ciência descobriu? O que esse Arvid Carlsson, esse médico sueco, descobriu? Ele disse que existe no homem genes colocados por Deus que faz o homem viver uma vida religiosa. Ele disse que crer em Deus está nos genes do homem e que é a forma natural de viver de todo ser humano. Esse artigo também afirma que os genes com os quais toda pessoa nasce foram recebidos de Deus e que a religiosidade é a forma natural de viver do ser humano. E ainda esse médico disse, eu entendo porque há tantas pessoas que têm uma religião. Na verdade, faz parte dos nossos genes. Essa foi uma descoberta científica que esse médico fez agora recentemente. Está nos genes de todo o gênero humano, todo ser humano, adorar a Deus ou ter uma religião. Então, para a ciência, isso é uma novidade. Mas para quem é crente na mensagem, isso não pode ser uma novidade. Porque antes que a ciência descobrisse isso, o Umbanda já havia nos alertado, já havia nos mostrado, ensinado que é assim. Todo ser humano, todo gênero humano já nasce com uma propensão e uma inclinação para servir, para adorar alguma coisa, seja o que for. Pode ser Deus ou pode ser qualquer outra coisa. Na mensagem O Som Incerto, de 55, o Umbanda diz, Deus fez você para ser um adorador dele. Deus nos fez a mim, fez a você, com propensões naturais para adorar e servir a Ele. Todos nós já nascemos com essa fome de Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus, de buscar a Deus. Isso que o Umbanda fala até me faz lembrar o que Santo Agostinho disse, creio em um dos seus livros, acho que foi Confissões, onde lá diz assim, Domine, feciste-nos ad te, et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te. Isso aí eu decorei nos meus tempos que eu estudava esses livros de filosofia de Santo Agostinho. O que ele disse? Domine, Senhor, fizeste-nos para vós, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em vós. Requiescat in te, descansar em ti. Então, você já nasceu com o desejo de servir a Deus. Deus colocou em você um vazio que somente pode ser preenchido pelo próprio Deus. Mas aqui uma Umbanda vem e diz exatamente a mesma coisa. Deus fez você para ser um adorador dele. Você adorará algo, independente do que isso seja. Você adorará sua esposa, você adorará os seus filhos, você adorará qualquer coisa, seu automóvel, seja o que for. Você adorará o seu prazer. Você adorará algo, porque isso está dentro do gênero humano adorar. Veja, antes que a ciência descobrisse isso, irmão Joel, aqui o profeta já estava dizendo para nós. Deus colocou em nós genes, a ciência diz genes, né? É isso. Deus já colocou no homem esse desejo, né? Agora, nós desejamos saber o que adoramos. Sim, porque você vai adorar a Deus de que forma? Porque muitos têm esse desejo já inato, já nasceu com isso para adorar a Deus. O problema é de que maneira que você vai adorá-lo. Porque há uma prescrição de Deus para como você fazer isso. Deus colocou em você um desejo para adorá-lo. Mas saiba que ao mesmo tempo Deus também te deu as orientações para de que maneira Ele quer que você o adore. Você tem que adorar a Deus não do teu jeito, não da tua própria maneira, não do teu livre-arbítrio, mas segundo a maneira e o jeito de Deus. Amém? Então Deus fez cada um de nós com esse propósito de servirmos a Ele. E é por isso que há pessoas que possuem tudo, têm todos os bens, têm tudo o que precisa,
Mas ainda são infelizes, continuam infelizes. Por quê? Porque eles trataram de ocupar aquele vazio lá do seu coração com alguma outra coisa, aquele vazio que Deus criou que só Ele pode preencher. Então, existe em todo ser humano uma propensão e uma inclinação natural para buscar e para adorar a Deus. Todos nasceram com esta fome de Deus. Eu quero adorar a Deus. Eu quero provar que eu adoro a Deus. E cada um faz todo tipo de coisa. Sacrifícios, cortam as suas carnes, não é isso? Chicoteio, para mostrar, né? Fazem imolações para provar que ama a Deus. Mas há uma maneira correta de você mostrar isto. Então, tanto os vasos de honra como os vasos de desonra nasceram com esse gênero de adorar a Deus. Nós vimos recentemente na mensagem que nós ministramos algum tempo atrás, isso lá em Santiago, a palavra de Deus tornada sem efeito. De que os homens eles podem adorar a Deus, porém a sua adoração pode ser em vão. E se lemos vários parágrafos do irmão Branham, ele fala sobre isso. Alguém pode adorar a Deus, servir a Deus, e tudo isso ser em vão, ser inútil, desnecessário. Então, se está nos genes do homem adorar a Deus, então isso deveria estar presente também lá desde o primeiro homem. Quem foi o primeiro homem? Adão. Adão, então, tem que ter nascido com esses genes de adorar. Né? Porque tem que ter começado lá. Né? Porém, nós sabemos que Caim, a descendência da serpente, ela também adorou a Deus. Adorou ou não adorou? Né? E ele somente pôde fazer isso, por quê? Porque já estava também na sua herança genética adorar e servir. Isso está nos genes de todos. Em todos os vasos. Eles nascem com isso. Agora, o que fez de Caim um ser humano, o que foi? Foi o fato de ter sido gerado no ventre de uma mulher, a sua mãe Eva, que por sua vez, ela se tornou ser humana, por quê? Porque ela recebeu todos os seus genes de ser humano, do seu marido, Adão, quando foi formada, diz a palavra, através de sua costela. É por isso que é dito lá em Atos 17, 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Né? Então todos vieram do homem Adão. E essa genética de adorar, também de onde veio? Também tem que ter vindo lá do primeiro homem. Aquele primeiro homem, Deus colocou lá. E a semente da serpente, mesmo se infiltrando em meio à raça humana, ela também herdou essa carga genética de adorar. Eles também adoram. Irmão Branham, ele diz que Caim, ele criou uma religião inspirada imitando Adão. Por quê? Porque ele tinha os genes para adorar. Vamos ler isso. Companheirismo pela redenção. Na verdade, eu também já li esse parágrafo, eu vou ler novamente, no estudo anterior. Não temos traduzido essa mensagem. Aqui o profeta diz, Deus tinha o cordeiro morto, que cobriu Adão e Eva com a pele, e derramou o sangue lá no passado para ter novamente comunhão com Deus. Então Adão somente podia voltar a Deus através do sangue derramado. Agora, olha aqui. Caim saiu com a primeira ideia de Adão. Caim quis adorar a Deus imitando Adão, imitando o gesto de Adão. Essa carga genética ele recebeu dele. Você está entendendo? E fez para si mesmo uma religião de folhas de figueira. Adão fez sobre ele e Eva. Então veja, Adão ele foi o primeiro, segundo o irmão Branham, a criar uma religião para adorar e servir a Deus. Ele criou ali folhas de figueira, cozeu, fez roupas e tentou cobrir a sua nudez e a nudez da sua esposa quando eles descobriram que estavam nus após eles terem caído e pecado. Tudo isso tem um gesto simbólico. Você sabe que a Bíblia diz que ele cobriu sua nudez, mas Deus não aceitou aquela obra que ele fez, e então, ao invés disso, Deus sacrificou um animal, pegou as peles do animal e cobriu a nudez do casal com aquelas peles. Como que dizendo, olha, Adão, o que você fez para tentar cobrir a tua nudez não serve. O que Deus estava ali mostrando em tipo é de que não há nada que um homem possa fazer para cobrir a sua nudez.
A única maneira que você pode fazer para ser justificado, para ser santo, para ser aperfeiçoado, é não você tentar fazer alguma coisa com as tuas próprias mãos, com a tua própria mente, imaginação, para tentar equacionar esse problema de falta de santidade, falta de luz, de graça. Não. A única maneira de você ser santo, a única maneira de você ser perdoado, de você ser justificado, é aceitar a obra que Deus mesmo fez com as suas próprias mãos, quando Ele derramou o sangue do Cordeiro por mim e por você. Então lá no Éden, Deus estava dando essa lição para aquele casal. Não há nada que você possa fazer, não há nenhuma obra de justiça em qual você possa confiar e ser salvo, justificado. A única obra de justiça que te justifica e que te salva é a que Deus mesmo pode providenciar. Essa é a provisão de Deus. Você não tem como fazer isto. Não há solução para o teu problema, a não ser que Deus mesmo venha e o solucione. Deus ali está mostrando que se eles quisessem mudar aquilo, eles tinham que depender de Deus para tudo e não confiar em alguma coisa que eles mesmos quisessem fazer. Então, o irmão Branham ele pega isso e cria um tipo. Veja, Adão quis criar uma religião. Ele quis servir a Deus do seu jeito, da sua maneira. Então vem Deus e corrige. Adão, não há nada que você possa fazer, meu querido. Você não vai poder cobrir essa nudez aí. Eu vou te mostrar a maneira correta. Agora, tudo isso foi um tipo, isso foi um símbolo. Então, essa atitude espiritual de Adão mostrava o quê? Mostrava uma falsa identificação com a palavra de Deus, que é fruto da própria queda que ele sofreu, por causa do pecado, né? Que já estava ali entorpecendo os sentidos de Adão, da sua alma e do seu espírito. Então, Deus ele havia mostrado que era necessário o sangue ser derramado para que os seus pecados, os seus corpos pudessem ser cobertos. A sua nudez pudesse ser coberta. Porque na Bíblia, a nudez é símbolo de pecado. Então, algo teria que morrer para que nós pudéssemos viver. Amém? Porém, veja que aqui o irmão Branham, ele nos diz que Caim, ele adotou aquela mesma prática de Adão. De criar uma religião. Assim como Adão e Eva fizeram. Por que isso? Porque isso já estava lá nos seus genes herdados. Né? Depois o Mombana continua. Mas eles descobriram que não era o caminho apropriado de Deus. Portanto, eles não poderiam estar em sua presença. E hoje ainda usamos a autossuficiência. Nós criamos nossa própria religião. Nós determinamos a nossa própria maneira como adorar e como servir a Deus com as nossas vidas, com o tipo de testemunho que achamos melhor dar a Ele. Né? É isso que o irmão Branham quer dizer com autossuficiência. Ou seja, alguns determinam qual a maneira melhor de servir e adorar a Deus. Mas não existe outra maneira a não ser a maneira de Deus. Né? Então, ele continua. Nós usamos todas as leis, todas as ideias diferentes e filosofias vãs dos homens. E isso é absolutamente nada. Nada. O que Adão fez lá para poder cobrir sua nudez? O que você viu ele fazendo lá, aquilo é nada. O que você pode fazer para você cobrir a tua nudez? Para você ser justo? Nada. Não há nada que você possa fazer que Deus venha aceitar. A única coisa que Deus vai aceitar em você é que você aceite a obra que Ele fez por você. Jesus disse, os homens me adoram, ensinando doutrinas por suas tradições e homens. Adoração em vão. Adoro em vão. Você poderia adorar o Senhor e ainda assim não ser adoração da maneira correta. Então veja, há uma maneira correta de se adorar a Deus. Isso não lhe seria confiado para a reconciliação. Amém. Então, a adoração correta, ela vai depender do tipo de semente e germe que está no crente e o quanto essa semente tem sido vivificada pela palavra de Deus. Porque aqueles que são vasos de honra, como eu disse, nascem com germe, uma semente e germe de vida, a vida de Deus, que precisa depois ser vivificada pela palavra. É eles que vão dar um testemunho dela e que vão conseguir viver uma vida cristã. E adorar a Deus, em espírito e em verdade. Então, por causa da predestinação, os eleitos eles recebem uma semente genética, um germe de vida, e através da unção do Espírito Santo sobre essa semente genética, os eleitos então são vivificados e passam então a manifestar a própria vida de Deus naquele seu DNA que foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Então, através de uma experiência pessoal com Deus e de uma vida focada em Cristo,
o eleito então passa a ser uma interpretação da palavra manifestada. Ele passa a ser a própria palavra de Deus manifestada. E se Deus é a palavra, vamos mais adiantar isso aqui, ele se torna o próprio Deus manifestado. Tem que ser. Seus espíritos, eles são vivificados. E a comunhão com Deus passa a ser uma experiência real. Porque agora não é mais o eleito. Agora é Deus vivendo no eleito. Não foi assim que Mambana disse? Ainda estamos retomando o que eu tratei no outro estudo. Mas eu vou ler aqui novamente. A palavra falada é semente original número 1. Quando o Espírito de Deus rega a semente de Deus, a palavra de Deus, ela produz Deus. Se Deus coloca em você a sua palavra, rega essa palavra com o seu Santo Espírito. Essa palavra que é Deus tem que germinar em você e vai fazer de você o quê? Deus. E não é o indivíduo, é Deus, não é mais você. Não é mais irmão Joel, não é mais irmã Maria, não é mais irmão Manuel, irmão Vicente. É Deus. Porque você está morto. Não é mais você mesmo. Você se considera morto, esvaziado, esperando pela semente germe. Então o que é isso? Isso não é mais você, não é mais o homem, é Deus no homem. É a semente germe como no princípio. A palavra falada. É a palavra de Deus manifestada no homem. Então não é o homem. É um homem que está morto. Ele não pode ser um híbrido e um filho ao mesmo tempo. Ou ele é um filho da morte ou um filho da vida. Deixe Deus plantar a sua própria vida em você. Então não é mais você. É a vida de Deus. E é o testemunho de Deus. Deus falando por você, Deus vivendo por você, Deus andando por você. Por quê? Porque é a palavra de Deus regada pelo Espírito Santo que produzirá a mesma coisa. Vê? Então veja, querido, se a vida de Deus é plantada no eleito, o que significa isso? Significa que a própria deidade tem que habitar neste eleito. O que vai fazer, de fato, o cristão ser o que o próprio Deus é. Foi Mambana que disse isso. Atitude de quem é Deus. Esse é meu traduzir, não foi? A própria deidade vive no homem. O Criador que criou os céus e a terra vive na espécie humana. A Bíblia diz, somos filhos e filhas de Deus, suas primícias. Agora então, somos algo como Deus era. Você tem que ser algo como Deus é. Em atitudes, em pensar, em falar. Você tem que falar, você tem que mostrar e aí algo como Deus. Você tem que agir como Deus. Então veja que essa palavra manifestada no homem faz com que ele seja dotado da própria vida de Deus. Porque essa palavra é Deus. Essa palavra não vem sozinha. Quando você recebe a palavra, você está recebendo Deus junto com ela. Não é apenas letras, é Deus. Há poder na palavra de Deus. Quando você recebe a palavra de Deus, ela então é vivificada naqueles que são vasos de honra. Então quando você recebe essa palavra, você recebe a vida de Deus, de forma que o seu Santo Espírito molda o teu caráter, molda o teu jeito de ser, de falar, de pensar. Molda a tua mente. Para que isso? Para que você passe a ser semelhante ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Né? Paulo disse, né? Nós somos predestinados para que fôssemos a imagem do primogênito. Não foi isso? É isso que você está aqui. Você está aqui com esse propósito, refletir Deus ou antes o Cristo através da sua vida. Então, Jesus ele disse que era o Pai nele que fazia as obras. Não era ele, era o Pai nele. Porque ele era dotado do Pai. Ele era dotado de Deus. Então, assim como uma vez ele era dotado por Deus, cada eleito, cada filho, cada vaso de honra está capacitado a viver como Cristo viveu. Porque você também tem que ser dotado de Deus como Cristo Jesus também foi. A presença de Deus não reconhecida. Aqui o Mambana vai dizer, Jesus veio. Ele veio à terra. Bom, está falando do Filho de Deus. Se Jesus veio à terra, quer dizer que antes ele estava onde? Lá na glória. Ele está falando aqui da pré-existência. Jesus, o Filho de Deus, ele veio até a terra. Né? Ele não teve um início aqui na terra. Ele veio de lá até aqui. Ele era dotado, dentro dele, do Deus Pai. Então veja, ele veio da terra, mas ele não veio só. Ele foi dotado de Deus. Deus, o Pai, habitou naquele Filho que veio lá dos céus até aqui. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim.
não sou eu quem faço as obras, mas meu Pai. Chamei a atenção disso lá em São Paulo, eu vou repetir a mesma coisa aqui. Jesus disse, não sou eu quem faço as obras, é meu Pai. Então, se você fala de Jesus do próprio Pai, você está chamando Jesus de mentiroso. Hã? Ele disse, não sou eu que faço. Mas se você diz, não, na verdade, ele é o próprio Pai, você está chamando Jesus de mentiroso, de fingido. Ele disse, não sou eu, é meu Pai que está fazendo. Então não mude as palavras de Jesus. Se ele disse, não foi ele, acredite, crê no Filho de Deus. Não foi ele. Não tente fazer dele o que ele não é. Não tente mudar as palavras de Jesus. Não tente fazer dele um mentiroso como os unicistas têm feito. Ele disse, não fui eu que fiz as obras, mas meu Pai que é em mim, porque eu sou dotado dele, que faz essas obras. E se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas nós podemos acreditar, porque era o Pai nele que fazia. Então, se um cristão é dotado do poder de Deus na sua vida, então ele precisa viver uma vida que se identifica com tudo aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Se alguém se diz ser cristão, mas as suas atitudes não refletem o que a palavra diz que um cristão deve fazer, então é porque ele se esqueceu de como um cristão deve agir. No mínimo se esqueceu. Eu não vou negar que ele seja cristão, talvez seja, mas se esqueceu de que o que um cristão tem que fazer. Deixa eu ler algo onde o profeta trata isso na mensagem Amnésia Espiritual. Eu estava com os filhos hebreus lá na fornalha ardente, por identificação, né? Eu estava lá. Eles representavam a palavra, eles creram na palavra. Então, eu também era parte disso. Eu estou identificado com eles. Quando o fogo não pôde queimá-los, por causa da presença do quarto homem. E quem é esse quarto homem? Quem uma banda disse que era aquele quarto homem lá na fornalha ardente? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em alguns sermões, uma banda vai dizer que aquele quarto homem lá era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Isto é uma resposta para os ministros da mensagem que dizem em seus estudos, por onde eles pregam, de que não há nenhum registro bíblico do Filho de Deus no Antigo Testamento. Aqui você tem várias mensagens, eu vi várias mensagens, o profeta disse, aquele quarto anjo lá era o Filho de Deus. Então ali para o Mombrana, aquilo era um registro bíblico da existência ou da pré-existência do Filho de Deus. Estudamos isso, publicamos um livro tratando sobre isso. Então ele disse, eu estava lá identificado com aqueles judeus. Eu estava com Daniel na cova dos leões. Você também estava lá. Eu estava identificado ali quando o anjo do Senhor o identificou. Com certeza eu estava com ele no Calvário. Não quero pular nada. Eu estava com Daniel na cova dos leões. Eu estava identificado ali quando o anjo do Senhor o identificou. Com certeza eu estava com ele no Calvário. Não pulei nada, tudo bem. Eu devo estar identificado com ele no Calvário. Eu devo estar no lugar onde não apenas fui identificado com ele no Calvário, eu morri com ele no Calvário. Cada cristão deve morrer com ele no Calvário. Se você não morre com ele no Calvário, você não pode ser parte dele. Eu estava ali quando ele morreu. Eu morri com ele. E então, eu estava com ele quando ele ressuscitou dos mortos. Ou seja, você ressuscitou lá com ele. Eu levantei na manhã da Páscoa com ele na ressurreição. Seja o que for que ele fez, eu estive bem ali com ele. E cada crente estava da mesma maneira. Como? Por representação. Não é isso? Por representação, nós fomos mortos, nós fomos sepultados, e nós ressuscitamos e ascendemos aos céus, e hoje estamos assentados em lugares celestiais juntamente com Cristo. Tudo isso já aconteceu. E agora, o profeta vai repetir o que eu acabei de dizer. E agora estou assentado com ele em lugares celestiais em Cristo Jesus, com todos os poderes do inferno conquistados através dele. Você crê nisto? Você morreu com ele. Você ressuscitou com ele. Você ascendeu aos céus com ele. E cada poder do inferno, do diabo, estão debaixo dos pés. Você crê nisto? Você tem que crer nisto. Essa é a palavra. Você tem que estar identificado com ela. Então, cada crente cristão está sentado do mesmo modo, porque você tem que estar identificado. Então eu pergunto para você, porém, por que são tantos crentes que mesmo crendo nessas coisas, eu creio nisso, irmão Jorge, eu creio que eu morri com Cristo, fui sepultado com Cristo, ressuscitei com Cristo, ascendi aos céus em Cristo, estou assentado nos céus com Cristo, e hoje o poder do inferno está debaixo dos meus pés. Por que muitos cristãos que creem nisso, entenderam isto aqui, aceitaram isto, e ainda assim, às vezes, vivem tristes? Por quê?
Por que às vezes eles vivem infelizes, cabisbaixos e desanimados? Por que isto? Continuando. Agora, eu mesmo me encontro, nesses últimos dias, identificado com muitos cristãos que creem em seu ministério. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Encontro-me neste dia identificado em seu ministério. Você se encontra desta forma, crendo nisto. Caminhando nisto, desculpe, é uma pergunta. Ele começou a fazer uma pergunta. Você se identifica com isto? Você se encontra dessa mesma maneira? Você se encontra identificado com isto? Observe, as obras que ele fez, ele disse que o cristão faria a mesma coisa. As obras que eu faço, também as fareis. Então, pode você ser identificado com ele? Então, quando a reprovação vem sobre a palavra, pode você suportar a reprovação como ele suportou? Veja, você vai ter que passar por tudo isto. Identificado com ele? Eu fui identificado com ele. Eu estava com ele no dia do Pentecoste. Eu estava com os discípulos ali em cima, identificado com eles no batismo do Espírito Santo. Eu desejaria saber se a igreja não tem tido amnésia a tal ponto que agora não. Alguns deles nem mesmo creem que há tal coisa como Espírito Santo. Vê onde a igreja tem chegado? Um terrível caso de amnésia. Vê? Eles se esqueceram que aquele era Jesus Cristo lá atrás. Eles esqueceram que foi Jesus Cristo. Eles têm esquecido. Eles pensaram que ele foi apenas um legislador, ou um profeta, ou um bom homem. Eles esqueceram que ele era Deus. Sim, ele era dotado de Deus, não é isto? Eles esqueceram que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a igreja tem tido um terrível caso de amnésia espiritual. Eles esqueceram todas essas coisas. Eles não entendem mais isto. Então veja que a amnésia espiritual é a explicação que o Mombrana encontra para aqueles que não conseguem viver uma vida cristã. Embora eles digam que sejam cristãos e que conheçam a doutrina e que são cientes das promessas de Deus. No mínimo, eles estão com amnésia espiritual. Eles simplesmente se esqueceram quem eles são. E muitas vezes são até problemas que que a sua vida lhe transmite, vicissitudes, provações, percalços da vida, que às vezes lhes esmorecem, que deixam eles, como eu disse, entristecidos e cabisbaixos. Agora, Paulo mesmo disse que esse tipo de coisa, ele pode sobrevir, elas podem sobrevir sobre o cristão. Há coisas assim que podem suceder com os filhos de Deus, mas isso jamais deveria abatê-los. Porque o Senhor, Ele cuida dos seus filhos e Ele está perto para acudi-los. Você crê nisso? Amém. Eu creio nisso. Então, Paulo lhe cita pelo menos 4 coisas que podem suceder ao crente. E ao mesmo tempo, ele vai citar 4 coisas que é impossível de acontecer a um crente. Eu quero ler isto aqui e quero esmiuçar isso aqui cuidadosamente com você. Ele disse isso lá em 2 Coríntios 4, 8 a 9. Se você quiser abrir a Bíblia, leia e acompanhe comigo. 2 Coríntios 4, 8 até o versículo 9. Só esses 2 versículos. Vai citar aqui 4 coisas. A primeira coisa, ele disse, em tudo somos atribulados. Todos nós. Vaso de honra ou não. Mas principalmente nós, vasos de honra. Nós somos atribulados por todo tipo de problema. Seja natural da vida, ou problema que o próprio inimigo, Satanás, tenta colocar sobre você para te atrapalhar, para tirar a tua paz. Paulo diz, todos nós somos atribulados, porém não angustiados. Você não pode ser angustiado. As tribulações podem vir, mas elas não podem deixar você angustiado. Se você é um eleito de Deus, você não pode. Mas, irmão Jorge, será que algumas vezes não me senti angustiado? Não. Vamos entender essa palavra no original para você entender o que Paulo aqui está dizendo. É uma situação que ele disse que com um cristão não pode acontecer. Essa palavra angustiado, ela vem do grego estenokorel, que significa estar em um lugar estreito, encolhido, comprimido, apertado, quase que esmagado. Os estudiosos do grego dizem que não tem uma palavra traduzível, não há nenhum idioma que possa traduzir exatamente o significado dessa palavra. Então você tem apenas que criar uma imaginação. E a figura que eles criam é de um monte de multidão em volta de você, te imprimindo, te apertando, te esmagando. Mas ele disse, você não vai passar por esse processo de estenocorel. O que é isso? Quer dizer, você vai encontrar um meio, mesmo assim, de se locomover e de se mexer. Por mais apertado que a coisa seja contra você,
Deus vai criar uma situação para que você encontre uma saída para isso. Para que você se desvencilhe, para que você se mova, um braço, uma perna, depois uma mão. Deus ele vai te dar um jeito de você sair desse problema. Se você é um eleito, você pode passar por todo tipo de problema, mas Deus não vai te deixar neste problema. Você nunca será angustiado como alguém que está apertado sem encontrar uma saída. Se você é um eleito, se você é um filho, Deus não vai deixar você passar por isso. Deus vai te encontrar uma saída, seja para o que for que você esteja passando. Não pode passar por isto. Entendeu isto? Então se refere a uma situação onde alguém esteja comprimido entre uma grande multidão, mas que mesmo assim ele consegue se virar e buscar movimentar-se. Você consegue fazer isto. Então a ideia é que, embora o cristão ele estivesse intimamente pressionado por perseguições, por lutas, por provações, ainda assim ele não estava cercado de forma que ele não pudesse se virar. As suas provações não lhes impedem totalmente o movimento e a ação. Ou seja, sempre há uma saída para o Filho de Deus. Amém? Depois ele vai dizer, a segunda coisa que todos nós vamos ter que passar. Ele disse, muitos de nós às vezes ficamos perplexos, pasmados, impressionados pelas coisas que acontecem. Você pode às vezes ficar perplexo, mas porém não desanimado. Você não pode. Mas, irmão George, eu acho que às vezes fiquei desanimado, mas não exatamente dessa forma como está aqui. Vou te mostrar exatamente o que é esse desânimo aqui. Se você é um eleito, você não pode passar por isso. Você talvez teve um sentimento parecido com isso, mas não exatamente isso aqui. Essa palavra desânimo, ela vem do grego exaporiomai. Ô, palavrinha feia, né? Vamos ver o que ela quer dizer. Significa estar totalmente perplexo. Significa estar completamente destituído de medidas ou recursos. Veja que é quase parecido com a outra palavra ali do grego. Significa renunciar toda esperança. Ou seja, alguém que perdeu completamente a esperança. Significa estar em desespero. Então Paulo aqui diz, você não pode passar por esse tipo de situação de desânimo, ou seja, de não ter esperança. Um cristão nunca perde a esperança. Você crê nisso? Ih, ninguém aqui disse que crê. Você crê nisso? Então diga, um cristão nunca perde a esperança. Você não pode se você é um cristão. Você nunca vai passar por esse exaporiomai aqui. Você não vai poder passar por isso. Um filho de Deus, ele crê que sempre há uma saída. Que sempre há algum recurso disponível para qualquer área da sua vida. Um cristão nunca desiste. Um filho de Deus nunca desiste. Você pode passar por todo tipo de perplexo, lutas e transtornos, mas você não vai perder as esperanças. Jesus disse, vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Há esperança. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Há esperança. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O cristão ele tem esperança, as palavras aqui. São promessas. E elas têm que se cumprir na vida de um crente. Então, os eleitos, os filhos da eleição, eles nunca podem perder a esperança. Agora, os filhos lá, da outro tipo de, os outros vasos de desonra, eles perdem as esperanças. Eles, quando são comprimidos, eles se deixam ser esmagados pela situação. Não há uma saída, não há um recurso de escape, mas para o eleito há. Para o eleito há esperança, mas para os filhos da perdição não há esperança. Vamos tomar como exemplo o caso de Judas. Judas, por que Judas se enforcou? Por que Judas se suicidou? Por que ele tirou a sua própria vida? Porque ele perdeu a esperança. Judas, ele entendeu o que Cristo estava fazendo ali. Judas entendeu que aquele sacrifício do seu mestre no madeiro era para que ele, como inocente, morresse em favor dos culpados para poder também depois inocentá-los. Judas, ele conseguiu lá no seu íntimo entender o que Jesus estava fazendo. Só que Judas, ele não quis isto aqui. Ele não quis. A atitude que Judas tomou ao se pendurar no madeiro, exatamente como o seu mestre, foi como para dizer, olha, eu não aceito que um inocente morra no meu lugar. Eu não aceito que alguém morra pelos meus erros. Eu não acho que o meu tipo de pecado merece ser perdoado. Eu não quero ser perdoado. Era isso que Judas estava dizendo com aquela sua postura ali. Eu mereço morrer pelo que fiz. Eu mereço pagar pelos meus erros. Portanto, a exemplo de Jesus, eu agora me suspenso no madeiro para que eu possa morrer e eu mesmo saldar as minhas dívidas.
Foi isso que Judas quis fazer ali com aquele gesto. Judas quis ser autossuficiente. Por que isso? Porque ele não tinha esperança. Ele não cria que o seu caso pudesse ser solucionado. Agora vamos ver o caso de um outro que cometeu um erro parecido com o de Judas, que foi Pedro. Porque, saiba você disso ou não, quando Pedro, diante de Jesus, olhando para Jesus, respondeu ao outro, você conhece esse? E ele disse na frente de Jesus, não conheço. Ali Pedro foi tão traidor e assassino quanto Judas. O pecado de Pedro não foi menor que o de Judas. Agora, qual foi a diferença de Pedro para Judas? Veja, Pedro, diferente de Judas, Judas se enforcou porque ele não queria. Ele não queria ser perdoado, ele não tinha esperança. Mas mesmo com aquele erro, lá dentro de Pedro havia um sentimento de que ele poderia ser perdoado. Ele achava que ainda poderia haver provisão para aquele erro, para aquele caso, para aquele problema. Pedro tinha uma esperança. Essa é a diferença dos vasos de honra para os de desonra. Os eleitos sabem que há uma esperança para o seu caso. Então, por isso que quando ele foi lá para os discípulos de Jesus, para os demais apóstolos receberam Pedro de volta. Ele chorou amargamente, arrependido, buscou perdão e se reconciliou e foi de encontro aos seus irmãos, aos demais discípulos. E quando Jesus veio e ressuscitou e se encontrou com os discípulos, ele foi lá e abraçou a todos, inclusive Pedro. Aquele mesmo que diante dele olhou nos seus olhos e disse, não conheço este homem. Agora, imagine se Judas tivesse aceitado a provisão da cruz para ele também. Com certeza, Judas teria ido até os discípulos, e os discípulos também teriam aceitado ele como aceitaram Pedro, da mesma maneira. E se quando Jesus, ao se encontrar com os discípulos, tivesse visto Judas ali também junto com eles, Jesus também abraçaria Judas e o beijaria e confirmaria ele como apóstolo. Sim, Jesus faria isto. Imagine, na verdade, Judas seria o maior exemplo da personificação do amor de Cristo por um pecador, por um arrependido. Porque as pessoas olhariam para Judas e diriam, para aí, se Judas, pelo pecado que ele cometeu, mesmo assim pode ser perdoado, então Deus também pode perdoar o meu. Se houve solução para o caso de Judas, então também tem que haver solução para o meu caso. Tem que haver solução para o meu tabagismo, tem que haver solução para o meu alcoolismo, tem que haver solução para a minha prática de vida errada, tem que haver. Mas eu quero dizer, houve uma solução para Pedro. Houve. Ele poderia ter se enforcado como Judas, mas lá dentro ele sabia que havia uma esperança para ele, porque ele era um vaso de honra. Há esperança para os filhos de Deus. E Deus o restaurou. Porque quando Jesus foi de encontro a Pedro, o que foi que Jesus disse a Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Uau! Não foi isso que ele disse? Ou errei de personagem? Foi para Pedro que Jesus disse isso? Veja, Jesus quando se encontrou com Pedro, ele não disse, Pedro, vem cá, deixa eu apertar tua mão, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer tudo. Vamos pôr um Pedro em cima de tudo isso, Pedro. Ou vamos pôr uma pedra em cima de tudo isso, Pedro. Vamos esquecer tudo, tá? Mas faz o seguinte, fica longe de mim, fica lá longe, distante, tá? Eu quero distante de você. Foi isso que Jesus fez? Não, ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele não mostrou ter remorso, não mostrou ter amargura por parte do que aconteceu. Tudo estava esquecido. E hoje você vê que muitos cristãos, eles não conseguem fazer a mesma coisa. Eles não conseguem fazer isso com algum outro irmão ou irmã que talvez lhe feriu, lhe machucou. Por quê? Isso é amnésia espiritual. Eles podem dizer que são crentes. Eles dizem ser cristãos, mas eles se esquecem completamente de como agir como cristão. Porque não foi isso que Cristo fez. Ele esqueceu. E não ficou remoendo aquilo. Criei um pequeno parênteses aqui só para nós tratarmos disso. Depois Paulo cita o terceiro problema. Ele disse, muitos são perseguidos. Você sabe disso. Todos nós que queremos seguir a Cristo piedosamente padeceremos perseguições. Então, queridos, você será perseguido, porém não desamparado, nunca, jamais. Um filho de Deus jamais poderá ser desamparado. Não pode. Desamparado, do grego ekataleipo. Que quer dizer abandonado, desertado, deixado em grandes dificuldades, deixados para trás. Ou seja, alguém que desistiu de sobreviver. É isso que está lá no grego. Então, apesar de todo tipo de problema, de perseguição, Paulo aqui está dizendo que o cristão, ele sabe que ele tem um advogado. E que nenhum filho de Deus pode ser desamparado. Nenhum filho de Deus pode ser. O que o salmista Davi disse lá no Salmo 37, 25? Fui moço e já agora
sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado. E nem a sua descendência a mendigar o pão. E lá no 28, porque o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Nenhum filho de Deus pode ser desamparado. Nenhum. Eles são preservados para sempre. E você sabe que o próprio Jesus foi desamparado. Ele teve que colher na sua carne isto. Ele disse lá em Mateus 27, 46, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, o Deus de Jesus o desamparou. Para que isso? Jesus teve que ter essa experiência para que hoje estivesse com você, para que ele te amparasse em todas as situações, para que você não passasse o que ele passou. Ele se fez de fraco para que tu fosse forte, se fez de vencido para que você fosse o vencedor. Ele sofreu essa situação de desamparo para que você não passe por isso. Deus não deixa nenhum filho seu desamparado. Mas o Filho de Deus teve que passar por um breve instante por esse desamparo. Ele teve que ser. Agora, voltando novamente a esse tema, porque alguns vão duvidar de Jesus novamente. Porque como eles dizem que Jesus é o próprio Deus, então eles vão dizer que até na hora da morte Jesus estava continuando a mentir e a fingir. Porque se ele é Deus, como é que ele vai dizer que um Deus o desamparou se ele é o próprio Deus? Então estão chamando Jesus de mentiroso. Mesmo ali na hora da morte, de um mentiroso e de um fingido. Ou no mínimo que Jesus teve ali amnésia espiritual, porque ele era Deus, mas por um breve instante se esqueceu que ele era Deus. Mas não, ele não estava mentindo nem fingindo na hora da morte. Ele realmente foi desamparado. Mas ele foi para que hoje você não precisava fazer. O fato é que Deus desamparou seu filho para que hoje ele mesmo pudesse cuidar e amparar os seus irmãos. Amém? E aqui, Paulo diz, abatidos. É outra situação que pode acontecer com você. Às vezes você pode ficar abatido. Nós podemos ser abatidos, porém não destruídos. Você não pode ser destruído. Destruído do grego apolume significa tornar-se inútil. É também a mesma palavra usada para se referir àqueles que são entregues ao inferno. Essa palavra é usada para isto. Significa então perecer, estar perdido, estar arruinado. Então, um filho de Deus, ele até pode ser abatido fisicamente por uma enfermidade, por uma situação que lhe prejudique, que lhe causa dores. Ele pode ser prejudicado, ou ele pode ser abatido por uma enfermidade, porém a cura divina para o Filho de Deus está disponível. E ainda pela sua soberana vontade, se Deus não quer conceder a cura divina, e ele, a ponto de ele até partir dessa forma, com alguma enfermidade, saiba que ele não poderá ser destruído. Não pode, porque a morte ela já foi vencida. Não há destruição, seja de que forma, seja como você estiver aqui, ou para onde você for, não há destruição, não há perdição para um filho de Deus. Na verdade, vos digo que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Não há destruição para um crente. Não pode. Então, se nós passamos da morte para a vida, então não podemos ser destruídos. Porque cada filho de Deus é uma parte de Deus. Você é uma parte de Deus. Portanto, nenhum filho de Deus pode ser destruído, tanto quanto Deus pode ser. Eu te pergunto, pode Deus ser destruído? Tampouco você pode ser. A grande comissão do Mombrana, sem tradução. Então, quando nascemos de novo, somos uma nova criatura, e essa alma é uma parte de Deus. A vida eterna vem da palavra grega zoe, que significa a própria vida de Deus, aquela vida gêmea que eu falei, isso está em você, a vida zoe de Deus no crente, no vaso de honra. E isso nos torna filhos e filhas de Deus. Nós não podemos perecer mais do que Deus pode perecer, porque você é uma parte dele. Não pode haver destruição. Você pode ser abatido. Você pode passar por abatimentos, mas você não pode ser destruído. O selo de Cristo é tão impossível para que o homem se perca, quanto é para o próprio Deus se perder. Pode Deus se perder? Então muito menos você poderá se perder. Amém? Então veja, Paulo aqui disse que Deus pode não impedir algumas coisas de acontecer. Deus pode permitir que um filho seja atribulado, seja angustiado, seja perseguido. Né? A lista de Paulo aqui. E até ficarmos abatidos. Mas ele jamais nos deixará sermos angustiados, ficarmos desanimados, desamparados e muito menos destruídos. Eu espero que você entendeu exatamente o que essas palavras significam. Então, como nós já dissemos, o grande problema então do cristianismo, o que é? É que os cristãos esquecem disso. Esquecem que eles têm promessas. Esquecem da coisa principal.
que diz respeito àquela verdadeira vocação deles como filhos de Deus. Deixa eu ler aqui alguns parágrafos, Romana. O dia da vitória. Isso é o que está acontecendo com a igreja hoje. Nós esquecemos há muito tempo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós esquecemos que Deus é um curador, que pode tornar o doente são. Enquanto houver um doente, vamos orar, vamos interceder. Ele está vivo, ele pode curar. Esquecemos que o batismo do Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e dado de geração em geração. Enquanto houver aqui um crente, um filho de Deus, o Espírito Santo ainda está aqui disponível para batizá-lo, para santificá-lo, para selá-lo, para qualquer um, para qualquer que pudesse vir. Nós esquecemos disso há muito tempo. Amnésia espiritual. Mensagem, olhe, o que você está procurando, igreja? Nesses últimos dias, ele esteve bem entre nós, pessoal, e nós esquecemos isso. Ele se colocou bem entre nós e nós não sabíamos disso. O Espírito Santo está aqui esta manhã, ou aqui agora, esta noite, ou esta tarde, e talvez muitos irão embora e esquecerão. Talvez muitos que estão doentes irão se esquecer de crer e ancorar a sua fé exatamente onde deveria estar agora. Muitos esquecem. Então, nós já entendemos, por meio daquele estudo que nós ministramos lá em Francisco Morato, Deus identificando a sua igreja, que o irmão Branham, ele ensinava que todos os filhos de Deus, eles devem ser uma semente germe com os mesmos traços do sangue de Deus. Você tem que ter o sangue de Deus em você. Não a química, mas a vida germe que está no sangue. Então, porém, ao mencionar isso, ele não estava, como eu disse, se referindo à química, mas da vida que estava lá envolvida com aquela química. E essa vida que estava lá envolvida naquela química de sangue, porque veja, quando Deus gerou o seu filho, a vida germe estava no filho. E aquele corpo de carne se envolveu naquele germe de vida que é a química. E hoje Deus está fazendo a mesma obra em nossas vidas. Deus está colocando em mim e você aquele mesmo germe de vida dele. E esse germe de vida está sendo envolvido também com o corpo. Um corpo está sendo preparado para envolver esse germe de vida, que é aquele corpo palavra, aquele corpo teofânico que você vai receber tão logo você partir daqui. Este corpo está sendo gerado agora em volta desta vida germe de você. Então, se a nossa identificação é com Deus e com a sua palavra, de maneira que a sua vida esteja injetada, inserida em nós, então nós devemos parecer e nós devemos agir como Deus. Eu falei tudo isso aqui para chegar onde estou agora. Quero ler aqui alguns parágrafos, o Mamana vai dizer para você. Você tem que agir como Deus. Porque nós lemos, ele disse aqui, a deidade está em você. A palavra está em você. O germe de vida que é a própria vida zoe de Deus e você está em você. Então isso tem que germinar e produzir o quê? Deus em você. De forma que você pense de forma como Deus pensa. Que você age da maneira como Deus age. Mamana disse isso em vários sermões. Só reparei aqueles onde ele trata sobre isso. Esse não temos traduzido. O mundo está caindo aos pedaços, 63. Se somos filhos e filhas do rei, o rei dos reis, vamos conduzir o nosso caráter como cristãos. Sim, somos estrangeiros, somos peregrinos, somos estranhos aqui. Este não é o nosso mundo. Estamos buscando por um reino que está por vir. Você não vai se identificar com nada neste mundo. Este não é o nosso lar. Apesar de sermos jogados e ridicularizados pelo mundo, sim, o eleito cristão ele é ridicularizado. Irmão Band, você vai ter que suportar isso aqui. Você vai ter que aceitar carregar este opróbrio. Você vai ter que aceitar ser ridicularizado. E chamados disso e daquilo outro, e aquela moda antiga. Olha lá aquela irmãzinha com aquele vestido comprido, olha que coisa mais antiga, ultrapassado, anacrônico. Mas você vai ter que aceitar isto. Você vai ter que aceitar passar por este opróbrio. E tudo isso, o que importa? Você não quer se modelar segundo algum tipo de estrela de cinema, ou alguma estrela de televisão, ou algo assim. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Vamos agir como Deus. O profeta diz, você tem que agir como Deus. Agora, seria... Realmente, será que isso aqui que uma banda disse, de você agir como Deus, será que isso realmente é praticável ou apenas uma teoria inocente de William Marion Branham? Não. Se ele disse que você tem que agir como Deus, você pode agir como Deus. Jesus não diria a você, sede vós, pois
Sede vós, pois, perfeito como é vosso Pai Celestial, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ele não diria para você ser perfeito se isso não fosse possível. Se ele disse, é porque é possível. E se agora o Filho do Homem aqui, neste humilde homem chamado William Branham, disse, você tem que agir como eu, você tem que agir como ele. Você tem que agir como Deus. Você tem que pensar como Deus. Amém. Somos filhos de Deus. Sabemos que somos filhos e filhas do Rei. Que o nosso caráter reflita a sua presença. Não importa quão áspero isso fique. Às vezes a tua atitude, para você mostrar que você é um filho de Deus, a tua atitude, a tua palavra, às vezes pode agredir, pode ferir, mas mesmo assim é essa postura que Deus quer que você tenha. Hebreus capítulo 4, mensagem 57. Se você não recebeu isto, como você pode crer em milagres? É necessário Deus em você para crer. Você age como Deus. Você sabe como Deus. Você pensa como Deus. A Bíblia diz que você é um amador, pequenos deuses. É isto. Você não é a plenitude de divindade como Cristo, mas você tem que ter uma porção dela em você, mas isso é suficiente para fazer de você o que Deus é. Amém? Jesus disse isso, pois você é uma parte de Deus. Então veja, o cristão, ele não pode esquecer que ele age como Deus, por quê? Porque ele é um cidadão do reino de Deus. Ele é um cidadão do reino dos céus. Mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Então, se você é um cidadão do reino de Deus, como isso faz você agir? Se você é um cidadão, de que maneira você vai agir? Pergunta o irmão Branham. Como Deus age em seu reino. Você vai ter que agir como Deus. Agora, o que Deus fez em seu reino é santidade, justiça, pureza de pensamento, pureza de mente, poder, amor. Veja, essas coisas que o irmão Branham aqui diz que você tem que fazer. É dessa maneira que você tem que agir. Com amor, com uma pureza de mente, tirando toda a malícia, santidade, justiça, poder, amor, indo ao perdido, curando os enfermos, realizando milagres, fazendo grandes coisas. Sim, ele disse as obras que ele fez, você tem que fazer também. Então, para o mundo, você parece louco. Eles dizem, eles estão fora de suas cabeças, vê? Mas você é um cidadão do reino. Mensagem de discernimento de espírito. Agora, o Espírito de Deus operando nos homens faz com que os homens agem como Deus. Agora você está entendendo. Você não age porque você vai pensar como agir. É o Espírito Santo em você que vai fazer você se moldar e agir e pensar como Ele. É Deus em você, não é isso? Você tem que ser dotado de Deus. Não é de admirar que Jesus tenha dito, porventura não está escrito, vós sois deuses? E se eles lhe chamaram Deus, a quem o Espírito de Deus veio, como vocês podem me condenar quando eu sou filho de Deus? Se você pudesse ver o Espírito de Deus em Moisés, ele era Deus. Moisés era um Deus. José era um Deus. Os profetas eram deuses. A Bíblia diz que eles eram deuses porque eles tinham se entregado completamente ao Espírito de Deus, que estavam trabalhando para a glória de Deus. E quando um homem é tão ungido com o Espírito, agora, deixe isso entrar bem profundamente sobre a quinta costela do lado esquerdo. Quando um homem é ungido do Espírito de Deus, seus hábitos, suas ações e tudo mais, é Deus se movendo nele. Não há como você tentar agir como Deus, a menos que Deus esteja em você. Se Deus estiver em você aí, você vai agir como Ele. Às vezes ele é mal julgado. Aí agora ele vai dizer que os profetas eles tinham Deus, mas eram parte de Deus. Mas Jesus era a plenitude da divindade corporalmente. Agora o parágrafo 42. Todos os antigos profetas do Antigo Testamento clamavam, não para si mesmos. Eles clamaram sob o Espírito de Deus, fazendo-os agir como Deus. É o Espírito de Deus em mim, em você, que vai fazer com que nós possamos agir como Deus. De tal modo que eles foram chamados deuses. E depois a plenitude desse Espírito foi manifestada em Jesus Cristo. A plenitude. Nós temos uma porção. Mais uma mensagem. Onde encontrei isso? Também não temos traduzida. Jeová Jireh 61. Você ainda aqui como um estranho. Você anda aqui como estranho. Porque você é um estrangeiro aqui. Você não é deste mundo. Vós não sois deste mundo, filhinhos. Nem eu sou deste mundo. Eu oro por vós. Veja, Jesus orou por sua igreja. Para que eles não fossem do mundo. Para que não tivesse nenhuma identificação com o mundo. Eles não são do mundo.
Eu não me importo. Você não é americano, você não é sueco, você não é europeu. E eu digo para você, você não é brasileiro, você não é gaúcho, você não é potiguar, você não é paulistano, carioca, fluminense, não. O que você é? O que nós somos, irmão Brana? Você é um cristão. Essa é a tua identificação. E se você é um cristão, seu espírito é lá de cima. Lá você está identificado. Então isso faz você viver santo, querer ser santo, querer agir como Cristo, agir como Deus. Você tem que pensar como Deus, você tem que agir como Deus, se o Espírito dele está em você. Todo o seu desejo está no céu e não para o mundo. Amém. Então, portanto, exatamente quando você age e pensa como Deus, que ele passa então a ser conhecido. Deus, ele se torna conhecido através de mim e de você. Comentamos isso, não foi, irmã Maria? Nós estávamos conversando hoje sobre isso. Antes, Deus ele foi manifestado por meio de seu Filho unigênito Jesus Cristo. Ele se tornou conhecido, declarado através do seu Filho. Mas hoje, Deus, ele quer ser conhecido, ele quer ser manifestado, ele quer ser declarado através da sua igreja. Não é com um outro mensageiro, um outro profeta, um outro homem da hora, não. O último manifestar de Deus agora é na noiva, na igreja. É na noiva que Deus agora vai ser conhecido. Mambana disse isso? Disse. Mensagem Shalom. Deus está no homem. Nós já vimos isso, né? A deidade está no homem, mais uma vez. E ele está se identificando hoje em sua igreja. É Deus que se identifica em você. É ele que diz que você é um cristão, né? Eu conheço a minha igreja, eu conheço aqueles vasos de honra que pertencem à casa que eu estou formando. Né? Ele identifica a sua igreja. No cristão nascido de novo, Deus se identifica. No cristão nascido de novo. Aquele que permanece Deus. E o mundo exterior somente conhecerá a Deus quando eles veem Deus em mim e em você. Mamãe aqui está dizendo, a única maneira do povo saber onde é que Deus está é se ele um dia olhar para você e para mim. Porque através de nós é que ele agora se declara e se manifesta. Essa é a única maneira em que eles vão conhecer a Deus, que é quando somos epístolas escritas, epístola da Escritura, que são lidas por todos os homens. Então veja, e se agimos como Deus, nós também vamos ter que pensar como Deus. Mensagem Hebreus capítulo 1. E só há uma vida eterna, que vem de Deus somente, é Deus. E nós nos tornamos parte de Deus, tanto que somos filhos e filhas de Deus. Quando temos o Espírito de Deus em nós, nós pensamos como Deus. Nós pensamos na justiça e na santidade e tentamos viver para agradar a Deus. Sim, você nasceu com aquele genes em você para você adorar a Deus. Mas porque você tem o Espírito dele em você, você vai conseguir servir a Deus e adorar a Deus da maneira correta. Porque vai ser o próprio Deus vivendo em você. Não é isso? Então, agora veja, até aqui então nós conseguimos compreender que agir, falar e pensar como Deus são atitudes de um cristão, nascido de novo, que passou pelo processo do batismo do Espírito Santo. Porque é uma medida do Espírito no cristão que vai fazer ele agir e pensar como Deus. Agora, porém, há aqueles que tentam agir como Deus, embora o Espírito que esteja sobre eles seja um outro Espírito. O cristão ele vai agir como Deus porque Deus está nele. Foi isso que o profeta disse. O Espírito Santo de Deus em você vai fazer você agir como Deus. Mas o Mambana disse que há espíritos aí que tentam agir como Deus. Ou seja, pessoas. Pessoas tentam agir como Deus. E por isso, por eles tentarem agir como Deus, alguns vão olhar e vão pensar que é como o cristão, como aquele vaso de honra, que age como Deus, que pensa como Deus, que fala como Deus. Tem uma postura como de um cristão. Mas ele está ungido por um outro espírito. Mambana disse que existe isso. Existe um outro espírito que tenta agir parecido como Deus, para fazer as pessoas se parecerem com Deus. Mas na verdade eles não conseguem. Eles não conseguem agir como Deus, pensar como Deus. Eles se esforçam. Mas só o que eles têm é aquele espírito religioso. Há aqueles que tentam agir como Deus, embora o espírito que esteja sobre eles seja um outro espírito. E por isso não conseguem aceitar toda a palavra de Deus. Então trata apenas do quê? Daquele espírito religioso. Adorar a Deus ou viver uma religião está nos genes de qualquer um. Nós já vimos isso.
Mas isso não significa que todos que fazem isso se encontraram com Deus. A atitude de alguém que rejeita a palavra de Deus é realmente motivado por um espírito, na verdade, enganador, que apenas tenta agir como Deus, mas é um espírito falso. Umbanda disse isso. Mensagem Envergonhados. Lembre-se, você pode encontrar um espírito que agiria como Deus. Existe um espírito que tenta agir como Deus, mas não é. Você pode encontrar um espírito que agiria como Deus. Você pode encontrar um espírito que faria isso e aquilo outro. Siga-o um pouquinho e veja como ele se compara com a palavra de Deus. O que o Umbanda aqui está dizendo é, veja a identificação. Veja se essa pessoa que tenta agir como Deus, veja se a vida dele se identifica de fato com a palavra. Veja se a sua postura é realmente como a de um cristão. Veja se a sua confissão de fé é realmente aquela confissão de fé bíblica doutrinária. Por mais que um espírito se pareça ou haja como Deus, veja se esse espírito se identifica com toda a palavra de Deus. É isso que o Umbanda aqui está dizendo. Você pode encontrar um espírito que diria que você está salvo e dar-lhe um sentimento glorioso, e você gritaria. Então, quando se trata de negar a palavra, é aquilo que eu já disse no início. Às vezes eles ouvem uma palavra e negam. Como pode o Espírito Santo, que escreveu a palavra, negar a sua própria palavra? Como que alguém que diz para você que é um cristão, que diz que tem o Espírito de Cristo nele, e quando ouve a palavra, ele rejeita a palavra? O Espírito nele rejeitaria a palavra? A sua própria palavra? Não. Esse Espírito deve pontuar todas as promessas de Deus com um amém. Se você tem o Espírito de Cristo em você, quando eu falo a palavra, você tem que dar amém para essa palavra, não para mim. O Espírito que está em você tem que pontuar com amém. Se não fizer, então você não encontrou Deus. Você encontrou um espírito enganador. E o mundo está cheio disso hoje. E eu digo a você, as igrejas estão cheias disso hoje. E os tabernáculos estão cheios desse espírito enganador hoje. Pessoas que parecem agir como Deus, pensar e falar como Deus. Mas dê a palavra, eles vão rejeitar. O Espírito de Deus neles não os faria rejeitar a sua palavra. Então, um espírito enganador, ele sempre irá profetizar, ensinar ou fazer alguma coisa que esteja fora do programa de Deus. Jesus, ele disse que não sabia o que deveria fazer até que Deus revelasse para ele o seu programa. Eu não faço nada apenas até que meu pai me mostre. Eu não conheço o programa dele, mas ele me mostra o programa e eu sigo à risca esse programa. Então, Jesus ele esteve aqui somente para declarar e tornar conhecido o seu Pai. E isso só foi possível porque o Pai habitava nele, ele era dotado do Pai. Então, da mesma forma, irmãos, nós como filhos de Deus também devemos declarar o Pai com as nossas próprias vidas, com as nossas próprias ações, com nossos próprios gestos, mostrando que estamos identificados com a sua palavra. E isso só é possível porque o próprio Espírito de Cristo, que está em nós, declara ao Pai e nos mostra o que nós devemos fazer. Você não deve fazer nada até que Deus lhe diga o que fazer. Você vai ter que agir como Cristo. Mensagem que não temos traduzido. Já estou encerrando. Amém? A fé à prova do tempo, de 58. Não temos traduzido. Jesus era o corpo, o Filho de Deus. Deus habitou em Cristo. É por isso que Cristo era Deus. Era dotado de Deus. Agora, Jesus mesmo disse, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, São João 5,19, mas o que ele vê o Pai fazendo, isso também faz o Filho. Você já leu isso? Então ele não fazia nada até que o Pai, Deus, lhe mostrasse uma visão sobre o que fazer. Agora, veja a infalibilidade da Bíblia. Jesus disse, as Escrituras não podem ser corrompidas, não podem ser rompidas, não podem ser desfeitas. Tem várias traduções para essa passagem. Jesus disse isso, agora, e então? Se Jesus disse, eu não posso fazer nada até que o Pai me mostre primeiro o que fazer, o Pai trabalha e eu trabalho até agora. Em outras palavras, ele atuou no drama em que o Pai mostrou a ele para atuar. Observe cada caso. Cada vez que você encontra isso da mesma maneira, a menos que fosse a fé da pessoa. Agora, nós percebemos isso. Então, novamente verificamos que ele disse, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio.
Agora, o Pai que o enviou estava com ele e nele. O Pai que o enviou foi com ele e nele. Bem, o Jesus que nos envia vai conosco e em nós. Vê? Então Jesus nos mostra o que fazer. Você vai agir como Deus? Você vai pensar como Deus? Porque Jesus em você vai te mostrar como agir. Vai te mostrar para onde ir. Então, é exatamente isso, queridos. Você não faz o que você quer, mas aquilo que Deus te revela a fazer. Porque você não pertence mais a si mesmo, você pertence a Deus. Não é isso? Você pertence a Deus. Mensagem preparação, não temos traduzida, de 53. Quando Deus desce e coloca o seu Espírito em você, então você não pertence mais a si mesmo, mas você é de Deus. Você é de Deus. Então aqui Mombana diz, não contraia amnésia espiritual, porque você se identificará com alguma outra coisa. Então quando um cristão se esquece que ele está aqui para agir como Deus, pensar como Deus e fazer aquilo que Cristo lhe mostra para fazer de acordo com o seu programa, então ele tem que se identificar com alguma coisa que esteja baseada na palavra de Deus. Se ele se identificar com alguma outra coisa fora da palavra, então é porque ele está sendo movido por um outro espírito que tenta agir como Deus, como diz Mombana, mas é um espírito falso, é um espírito enganador. Fique bem com a palavra. Fique bem com a palavra. Nós estávamos com a igreja quando ela foi comissionada por Jesus. Amém. Bem agora está você identificado com isto. Ou você tem tido alguma amnésia espiritual que você descobriu que você não crê que aqueles sinais seguirão os que crerem. Veja, se você não crê nisto, então você tem amnésia espiritual. Você tem se esquecido que Deus prometeu isto. Ele disse, esses sinais seguirão aos que crerem. Não se esqueça disso. Você não pode esquecer disto e ser um cristão. Você deve estar identificado com isto. Amém? Então, se estamos identificados com a sua palavra, temos que agir conforme a sua palavra. Temos que nos identificar com ela, pensar como ela, falar como ela. E não é uma coisa que você vai fazer, é Cristo em você que vai fazer esta obra. Amém? Vamos colocar em pé, vamos apresentar a Deus uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, Deus amoroso, te exaltamos, Senhor, por esse momento em que aqui estivemos, para meditar mais um pouco na Tua palavra e nos ensinos do Teu profeta, acerca dessa preciosidade, Senhor, que Ele nos trouxe, de que por sermos pequenos deuses, vasos de honra, nesta casa que Tu estás edificando, Tu colocou em cada um de nós o Teu Espírito para que nós possamos agir como Tu, falar como Tu. Senhor, meu Deus, ajude a cada um de nós aqui, Senhor, aqui em Viamão, todos os irmãos, todos os Teus filhos que hoje, agora nos ouvem, Senhor. Ajude eles, Senhor. Se algum filho Teu teve alguma amnésia, são filhos Teus, mas talvez, mesmo sendo cristãos, se esqueceram de agir como cristão. Ajude-nos agora, Senhor. Se fizemos alguma coisa que não era de acordo com a Tua palavra, ajude-nos a agir. Vimos aqui alguns exemplos práticos do que o Teu Cristo fez quando Ele se encontrou com seus discípulos. Todos eles o traíram, fugiram, recusaram, rejeitaram, mas Tu, Cristo, foi de encontro a eles, o restaurou. Senhor, ajude-nos a agir dessa maneira. Ajude-nos a agir como um cristão deve agir, como um filho Teu deve agir. Coloca, Senhor, esta porção do Teu Espírito sobre nossas vidas e que esse Espírito venha realmente tomar conta de nós, de forma que nós possamos agir de acordo com a Tua palavra, identificando-se com ela, porque se é esse o Teu desejo, Senhor, é também o nosso desejo. Se Tu queres se manifestar, se declarar através de nossas vidas, ainda que somos indignos e reconhecemos que somos, aqui estamos, Senhor, para receber de Ti o que Tu tem de Ti para nos dar, para sermos como Tu, falar como Tu, agir como Tu ages. É isso que nós queremos também, Senhor. Ajude-nos nesse propósito, para sermos um vaso abençoador nas Tuas mãos. Seja onde for que Tu nos colocar, no nosso lar, nosso local de trabalho, em todos os lugares, Senhor, que possamos estar lá, aqui, em qualquer lugar, identificando-se com a Tua palavra, para que Tu se manifeste e seja conhecido através de nossas vidas. Ajude-nos, Senhor. Corrige-nos naquilo que precisamos ser corrigidos, Senhor. Coloque esse Espírito em cada um dos Teus filhos. Enche-nos com o Teu Santo Espírito, Pai. Que possamos nos conscientizar, Senhor. Nós fazemos agora uma introspecção daquilo que talvez não temos agido, Senhor, corretamente conforme a Tua palavra. Queremos agir como cristãos. Ajude-nos nisso, Senhor. Desperta os Teus filhos. Desperta a Tua noiva, Senhor. Eles não podem ficar abatidos. Eles não podem se sentir desanimados
angustiados. Não podem. Não pode haver desamparo para a tua igreja. Tu cuidaria da tua igreja. E aqui estamos, Senhor, porque sabemos que Tu tem cuidado de nós. Não estamos de pé por nós mesmos, é Tu mesmo que tem nos sustentado. Então, Senhor, ajude-nos, sustenta-nos. E até o último dia, Senhor, que Tu nos permitir ficarmos aqui, até lá, ainda continuaremos mantendo essa confissão de fé. Ajuda-nos até o dia final, onde a Tua noiva terá que se encontrar com o Teu Cristo. Aí então, Senhor, não haverá mais perseguição. Aí então não seremos mais abatidos, não ficaremos mais perplexos, mas até lá, Senhor, dê coragem à Tua igreja, dê coragem e dê fé ao Teu povo, reanima a fé do Teu povo, Senhor, para que eles confiem em Ti e creiam que Tu és um Deus vivo. Tu está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Então nós quebrantamos agora os nossos corações, para que Tu receba nossas vidas, Senhor. Somos necessitados de Ti. Ajude-nos, Senhor, em tudo. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Agradeço aos irmãos que puderam acompanhar até agora nossa transmissão. Saudamos mais uma vez aqui a todos os irmãos. E receba aqui a saudação dos irmãos aqui de Viamão. E aguardamos até uma outra oportunidade para que o Senhor nos dirija, para ver até onde estaremos para fazermos essa reunião que é tão prazerosa, né, irmãos? É tão bom estar reunidos para termos esse momento de companhia. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.